Ah, não ligou a TV? Não? Agora ligou. Acho que tem que... Vê se consegue colocar o papo pessoal das conversas. Sabe qual é o número? Não. Deixa eu achar aqui. Aí é mais fácil. Cento e 146. Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto, graça e paz. A Tati, boa noite, irmãos, e já compartilhou. Boa noite, Tati. Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Tia Ângela, boa noite, meus amados. Boa noite, Ângela. E Cláudio. Dona Celi, boa noite, irmãos. Boa noite, Celi. A tia Ângela está pedindo oração pela vida da Maria Ângela, que está com anemia. Dona Ilma, boa noite, presbítero Durval e irmãos. Boa noite, Dona Ilma. Mariângela, né? Maria Ângela. Maria Ângela. Maria? Não, Mari Ângela, mas tudo junto. Maria Ângela.
Seu Osvaldo, boa noite. Boa noite, seu Osvaldo. Deus abençoe. Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque. O Jorge, boa noite. Boa noite, Jorge. A tia Noemi, boa noite, graça e paz. Boa noite, Noemi. Graça e paz. O Edilson Lazarotto, boa noite. Peço orações pela minha filha Ana Paula, está com ansiedade, está tomando remédio controlado. Ana Paula. Isso. Juliana Siqueira, boa noite a todos. Boa noite, Juliane. Juliana. Juliana Siqueira.
Falta 30 segundos, mais ou menos. Meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo bíblico desta noite com uma oração. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te louvamos agradecido pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Clamamos a Ti, ó Deus, que Tu venha nos iluminar e que possamos assim, ó Deus, compreender a Tua vontade revelada nas Escrituras. Esteja conosco, nós clamamos, ó Pai, e que a palavra de hoje, o Senhor, atinja corações e conforte pessoas e sirva de exortação para nós. É o que nós te pedimos no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto que servirá de base para a meditação desta noite. Está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, está registrado por Mateus lá em capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Mateus 20, do 20 ao 28. O pedido da mãe de Tiago e João. Então, chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, esse texto vai nos confrontar com os valores do reino de Deus. Nós, seres humanos, que vivemos nesse mundo ainda naquele período sem Cristo, e um mundo que ainda vive sem Cristo, tem parâmetros e não tem consciência do significado de estar de fato em posição de autoridade, quer sempre realmente tem no coração o desejo de ser importante. A psicologia ensina que a coisa que o homem mais almeja na vida é ser importante. E é uma grande realidade isso. Tudo que fizemos é para ser importante. Para se destacar no trabalho, para se destacar na igreja, para se destacar, porque existe um instinto natural de importância em nós, né? Existe aquele instinto do ego, aquela coisa do abastecer do ego, da nossa posição, aonde tivermos. Queremos ser o centro das atenções, gostamos de aparecer, né? Isso é uma realidade, tá, meus irmãos? Não vem bater no peito que sem Jesus Cristo nós não somos assim, porque éramos exatamente assim. Aí Jesus Cristo agora começa aqui nesse texto, né, nos trazendo algumas lições preciosas, porque a mãe dos discípulos, de Tiago e João, vieram a Jesus Cristo, a mãe deles vieram, né, a Jesus para lhes fazer um pedido.
E de onde se originou esse pedido? Se você olhar aqui no versículo 19 de Mateus, nós vamos encontrar no versículo 27 e 28 uma frase que Jesus vai dizer para os discípulos que, interpretando-a mal, eles avaliaram que se tratava de uma coisa. Mas prestem atenção na frase. Então, lhes falou Pedro, né? 19, versículo 27. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Já estava no coração deles sabendo qual é a posição que eles iriam herdar. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando Jesus fala isso, eles passaram a interpretar que essa era uma posição que iria acontecer aqui na terra ainda. Porque eles sempre trouxeram no coração que o Messias iria libertá-los da mão da escravidão, né? Neste caso aqui era de Roma e da escravidão, enfim, que iria tornar Israel o país mais importante do planeta e que todo mundo iria se curvar diante dele. Isso eles trazem no coração e vem trazendo e alimentando. Tanto é que todas as perguntas que eles se dirigem a Jesus ao futuro, eles estão mencionando quando vai estirar, quando virá a glória de Israel, quando acontecerá isso, enfim. Eles sempre têm uma ligação com a importância de suas posições, né? Na era vindoura, aqui no planeta Terra. Mas Jesus deixou bem claro para eles que o problema não é aqui. Não importa ser aqui. Aqui não tem importância a sua posição social. Aqui não tem importância a sua capacidade intelectual. Aqui não tem importância nada disso. O que tem importância diante dos olhos de Deus são outras questões. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores que nós estamos acostumados aqui. E aí, como eles discutiram, e eu acredito que eles vinham discutindo pelo caminho, né? Quem vai perguntar? Você pergunta, eu pergunto. Não, você pergunta. Ah, eu não tenho coragem de perguntar, não. Ah, e foram lá e pediram para a mãe deles pedirem. Vergonhoso, né? Mas foram. Pediram, e a mãe foi conversar com Jesus e pediu a ele, então. Jesus diz a ele que queres, e ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se apresentem, se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Quando ela fala do teu reino, ela está falando das coisas daqui, do reino aqui na terra. E que Jesus Cristo devia conceder aos 2, né? Para que eles se sentem, um à direita, outro à esquerda. Mas só que Jesus deixou bem claro que elas estavam invertendo os valores. Mas Jesus então começa a trabalhar com a ideia de trabalhar com o coração deles. É sempre assim, meus irmãos. Nós apresentamos e vivemos diante do nosso Deus, sempre trazendo ao nosso Deus a nossa natureza, né? A nossa natureza humana, que apesar de salvos, tá? Apesar de estar andando com Jesus, apesar de estarmos com Jesus, existe algo ainda na nossa natureza humana, tá? Que tem desejos, né? São os desejos que vão alimentar a carne, o ego, né? E Jesus, lidando com isso, neste momento, então, vai nos trazer lições preciosas a respeito disso, né? E Jesus, então, começa nos ensinando que para ser grande, para ser importante, o conceito é diferente desse que nós temos aqui no mundo. É exatamente o contrário daquilo que nós achamos. O que eu devo fazer para ser importante? Eu devo me destacar na sociedade? Eu devo de ser uma pessoa intelectualmente capaz? Eu devo de ser uma pessoa realmente que todos têm que me ver, chamar atenção sobre mim? Não é? Mas Jesus olhou para eles e falou para eles algo que de suma importância para nós.
A primeira coisa, nós vamos encontrar no versículo 22 ao 23, quando Jesus ensina que não sabeis o que pedis, podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. De que cálice Jesus está falando? Do sofrimento. Por isso, Jesus, vocês podem beber? Eles dizem, podemos. E Jesus, está certo, vocês podem mesmo. Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Mas, ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete conceder a ninguém. Né? Isso não me compete conceder. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Já está pronto, já está no céu. Deus sabe quem vai botar a sua direita e a esquerda de Jesus. Mas eles queriam saber. Jesus diz assim, vocês estão perguntando para mim, mas não me compete. Não me compete escolher quem vai ficar do meu lado, do lado esquerdo. Mas aí Jesus aproveitou e começou a ensinar para eles essa questão. Primeiro, dos ambiciosos, daqueles que querem calcar posições, né? Daqueles que querem dentro do reino de Deus, como crentes, como salvos, daqueles que desejam realmente aparecer. Eu fico às vezes imaginando, aparecer no reino de Deus é meio difícil, hein? Não é muito fácil não. Mas aparecer no reino de Deus, querer ser alguma coisa, Jesus requereu uma coisa muito simples. Jesus, dos ambiciosos, Jesus vai exigir sofrimento. E agora? Isso. Estou anotando aqui no texto. Bebereis do meu cálice? Eles disseram, beberemos. Ah, então vamos fazer o seguinte. Quer ser importante no reino de Deus? Tá? Então, vamos sofrer? Porque nós somos herdeiros de Cristo, meus irmãos. Não é só das bênçãos, não, tá? E co-herdeiros, como Paulo vai nos ensinar, mas também do sofrimento. E é muito bom nós termos consciência desse sofrimento leal até a morte. Eu quero ser importante, mas será que ao desejar essa importância, ou dentro da igreja, ou dentro de qualquer situação que nós estivermos vivendo, será que ao desejar essa importância, eu estou disposto a pagar esse preço? Será que eu estou disposto de fato a ser leal a Jesus Cristo, até a morte? Não é mesmo? A pergunta que eu faço é, será que eu estou disposto a pagar esse preço? Ou será que o preço da importância, será que o preço de se destacar vai me levar até a morte? Porque os que mais vão se destacar no reino de Deus são aqueles que morreram em prol da sua fé. Foram aqueles que não negaram Jesus, foram fiel até a morte. Essa é uma questão interessante, porque que importância tem uma pessoa que não tem esse tipo de fé, que não tem esse tipo de conduta diante de Deus? Hein? Vai exigir sofrimento, esforço pessoal e testemunhar, custe o que custar. Isso mesmo. Até as nossas vidas. Será que nós estamos preparados para nos destacar no meio do povo de Deus como pessoas que são testemunhas fiel ao Senhor? Hein? Fiel, mas inabalável a Deus, a ponto de morrer em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, por amor a Ele. Esses são os heróis da fé, meus irmãos. Quer ser herói, quer ser forte, quer ser grande, o caminho é o sofrimento. Jesus deixou bem claro a exigência desse caminho, que vocês estão querendo posição, importância, ele passa pelo sofrimento, né? Passa por sofrimento, e é muito bom aprender por onde está andando. Por exemplo, a renúncia. Está aí uma coisa dificílima para o crente, difícil para qualquer ser humano que veio do mundo aonde não se exige renúncia de nada. Pelo contrário, as pessoas são cada vez mais ambiciosas, e podem ser ambiciosas porque não tem problema nenhum. Se você quiser calcar aí as posições mais elevadas, vale tudo. Porque o seu ego, ele tem que ser alimentado, ele tem que ser satisfeito. Mas quando chega no reino de Deus, a coisa muda. Tem que renunciar, né? Renúncia do eu, né? Do meu, eu quero, eu gosto, né? Para o que tens para mim. Você será que tem perguntado isso ao Senhor?
esvaziar-se de tal maneira em suas orações, ao ponto de quando elevar o seu pensamento a Deus, chegar ao ponto de dizer a Deus, o que tens para mim? Quer dizer, renuncia o teu ego, renunciamos aquilo tudo que nós desejamos, porque quando nós estudamos lá que o Espírito Santo leva nossas orações diante do Pai com gemidos, ele está se referindo ao fato de que muitas das vezes não sabemos orar como convém. Por que não oramos como convém? Não oramos como convém porque nós ainda estamos orando na carne, porque nós ainda estamos desejando satisfazer o nosso ego, e não tem um objetivo lógico da expansão do reino de Deus, e também não de testemunhar a respeito de Cristo com um testemunho leal até a morte. Está disposto a tirar o ego quando você é ofendido? Porque uma das primeiras coisas que acontece quando alguém nos ofende, sabem qual é? É defender o ego. Ah, não, falou mal de mim? Não. O que a Bíblia me ensina sobre isso? Primeiro, não tenha espírito de retaliação. Bem-aventurados os pacificadores. Você é feliz porque você é pacificador. E o que é ser pacificador? É aquela pessoa que não pensa em retalhar, mesmo estando certa. Alguém levantou uma calúnia, se eu for provado que aquela calúnia, que aquilo era uma calúnia, que não era a verdade, que tipo de sentimento surge no meu coração? Se surgir um sentimento de renúncia de valores que eu sempre acho que tenho que defender, tome cuidado, deixa o Senhor Deus fazer isso. Isso mesmo, deixa o Senhor Deus fazer isso. Né? Aquele esforço necessário. Isso aqui é meu carro, isso aqui é minha. Não temos nada. Bote uma coisa no seu coração. Nada é meu mesmo. Tá? Porque só é dono aquele que pode permanecer como dono. Nesse caso é Deus. Porque quando eu morri, acabou, não sou dono mais nada. Esses são, meus irmãos, os que Deus considera grande. Quer se tornar grande na presença de Deus? Quer se tornar grande na presença de Cristo? Quando Jesus viu aquela mãe vir procurar ele ficou avaliando a mãe, avaliou os dois que foram lá conversar com ela. Os outros 10, diz o texto, ficaram indignados, porque também queriam outra posição, mas como o João e Tiago foi na frente, né? E se Jesus tivesse concedido isso, aí a confusão no meio dos 12 ia ser bem maior. Mas Jesus Cristo dá uma lição preciosa. Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Eles disseram que podemos. Jesus falou, muito bem, agora fala o seguinte, sofra, mas lembrando uma coisa, sofra sem pensar em sentar à minha direita e à minha esquerda, porque isso exige renúncia do ego. É quando eu estou disposto a testemunhar, a viver, sofrer as consequências de uma vida cristã inibada, de uma vida cristã que eu possa realmente andar dentro dos moldes, tá? E não vem para cá achando que isso é impossível, porque o Espírito Santo foi enviado à terra como ajudador. Consolador no grego é ajudador. Aquele que vem me ajudar a andar segundo esses princípios. Portanto, meu irmão, temos que nos esvaziar do ego, do meu. Não tem meu e nem eu. Senão você nem sequer vai aceitar sofrer em nome de Jesus. Tá? Ou sofrer porque você é crente. Não, aí não, né? Aí é muito difícil. Muito bem. Jesus aqui no versículo 20, no versículo que nós vimos aqui no 22, né? E o 23, ele vai falar sobre a exigência do reino dos céus é sofrimento para aqueles que querem se destacar, para aqueles que querem ser grande. A renúncia, tá, do eu, o sofrimento, em aceitar esse sofrimento, tem que se esvaziar, senão você não aceita mesmo. Mas quando chega no versículo 26 e 27, a gente vai tocar num outro assunto para aqueles que desejavam sentar à direita e outra à esquerda. Uma coisa que já ficou demonstrada no pedido que eles não tinham. Quando ele se dirige a Jesus Cristo e pede para sentar à direita e à esquerda, ele já chega ali ausente de uma coisa muito importante que Jesus faz questão de destacar no versículo 26 e 27. Observe bem. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirve. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso
servo. Agora Jesus está dizendo assim, quer ser grande? Quer mesmo? Além de fazer uma caminhada pelo sofrimento, além de fazer essa caminhada pelo sofrimento, só vai fazer essa caminhada pelo sofrimento se nós renunciarmos os nossos eus. Eu não posso passar por isso. Né? Igual muitas igrejas ensinam por aí, eu repreendo. Né? Porque essas pessoas são orgulhosas, presunçosas. Tá? Quer dizer que se o Senhor Deus quiser que ele passe por alguma dificuldade, algum problema, porque vai passar, tá? Vai passar, porque já está provado estatisticamente que não tem religião nenhuma que possa evitar alguém passar por problemas de crise graves, né? Que não tem vida, que não venha tempestades, que não tenha situações difíceis, que não há situações de perdas, que há, e portanto não adianta ficando falando aí, tá? Falando lorota, conversa que não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque a palavra de Deus é extremamente exigente com esse princípio, né? Porque, meus irmãos, uma coisa que Jesus vai exigir aqui é o caminho da humildade. Isso mesmo. Caminho da humildade. Jesus está dizendo aqui, não é assim entre vós, porque no versículo 25 ele já tinha falado, né? Então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre vocês. Ele quer dizer o seguinte, vocês estão prestando atenção nos governadores, estão prestando atenção nos políticos, ou naqueles que são ricos, ou naqueles que têm poder de fazer acontecer, né? Aqui no mundo, fazer acontecer financeiramente, né? Eu digo para vocês uma coisa, Jesus falou, mas entre vós não é assim. Não. O caminho que aquelas pessoas tomaram para se tornar importante na visão humana não é o caminho que um crente tem para se tornar importante na visão espiritual. Na forma como Deus exige que cada um de nós se apresente diante dele. Eu já falei sobre o caminho da renúncia, o caminho do sofrimento, que as pessoas não são muito fáceis de aceitar, mas querem sentar à direita e à esquerda. Agora a pessoa não é humilde e quer sentar à direita. No próprio pedido que eles fizeram, que a mãe fez, né, que eles não tiveram nem coragem de pedir isso, é vergonhoso, né, pedir para a mãe ir lá falar com Jesus, foi. E aí quando chega lá diante dele, Jesus vira para ele e fala assim, você sabe qual é o caminho para sentar? Né? Você sabe qual é o caminho que entre vós para ser grande, para ser importante? Viu? Jesus não está falando de colocar ninguém ali quando se torna humilde, e nem porque passou por sofrimento, não. Jesus está falando de posição dentro do reino dos céus. Porque aquela posição que ela pediu já tinha sido preparada pelo Pai, para aqueles que o Pai já escolheu para estar ali. E que ele não mudar a vontade do Pai. Ele e o Pai é a mesma coisa, mas ele não vai mudar a decisão do Pai. Certo? E o que acontece? Bom, não estou falando que você, se você for humilhado, se você for humilde, que se você passar por sofrimento, você vai acertar a esquerda e direita, não. Sabem por que Jesus está ensinando isso? Para que eles tirem do coração esse desejo de sentar à direita e à esquerda, porque esse é um desejo do mundão. Esse é um desejo das coisas continuarem como estão aqui. Mas no reino de Deus é diferente. Jesus está falando, se no reino de Deus, para ser grande, tem que sofrer, tem que passar pelo sofrimento, não é que tem que sofrer. É ter capacidade de passar por sofrimento, tá? Isso mesmo. E tem que ser humilde. Mas não é pelo fato de você ser humilde que você está prometido você sentar à direita ou à esquerda, não. Está prometido que você será grande no reino dos céus. Isso é uma verdade bíblica que Jesus Cristo fala a respeito do Batista, João Batista. Ele falou assim, ouviste Batista, João Batista, e eu vos digo que no reino dos céus, entre os homens, João Batista é o maior de todos. E lá no reino dos céus é o menor. Você vê que aqui na terra ele é o maior de... E quem foi João Batista para ser considerado o maior de todos aqui na terra? Um homem que estava lá no deserto vivendo, né? Vivendo com uma pele de couro em cima do corpo, né? Comendo gafanhoto com mel. Jesus olha para João Batista e diz assim, ó lá, aquele lá é importante no reino dos céus, ó. Aquele lá é muito importante. Viu? E toda essa importância que daqui eu estou vendo nele, tá? Vocês vão ver que lá no reino dos céus, essa importância, tá? Vai ser muito maior ainda. Porque aqui, ela ainda é pequena.
de quando ele chegar lá. Sim, meu irmão. A pergunta que eu estou sempre fazendo é, o Jesus está ensinando que, ei, no reino de Deus tem que haver invenção de valores. As pessoas têm que largar de lado o ego, o eu, porque sabe que a caminhada cristã é uma caminhada de sofrimento. Ele deixa isso muito claro lá em Mateus, no capítulo 5, quando vai falar da perseguição da igreja. Fala da perseguição da igreja como uma coisa tremenda, e vai acontecer. Tá? Quando ele vai terminando ali os ensinos a respeito do Sermão do Monte, no versículo 11 e 12, ele diz o quê? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas e aos que viveram antes de vós. É grande o vosso galardão no céu. Para quem é grande o vosso galardão no céu? Para aqueles que se sujeitaram a ser perseguidos e não retalharam, foram humildes diante de Deus, renunciaram ao desejo de vingança, renunciaram ao desejo de retaliação, renunciaram. Como é difícil ser crente, hein? É difícil para a nossa natureza caída, para a nossa natureza restaurada, humana, mas ainda pecadores. É muito difícil. Não te iluda, tá? Para ser importante, o caminho é ser humilde. Para ser importante, o caminho é ser humilde. Ter o espírito de um escravo. Observe lá o versículo 26. Entre vós, pelo contrário, quem tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. No grego, doulos. Doulos quer dizer o quê? Escravo. Quer ser grande? Comporte-se como escravo. Comporte-se com aquele com o espírito de servir. Isso. Comporte-se dessa forma no mundão que você está vivendo aí. E não de ser servido. Porque o desejo de importância, o desejo de ter posição social, ou ter numa empresa, num negócio, ou numa posição política, social, ou diante das leis, querendo ser juiz, querendo não sei o que, com importância, com motivação errada, Jesus vai deixar uma questão muito clara. Tá? Porque se você de fato deseja isso, ele está falando aqui, lembre-se disso, entre vós não é quem quiser ser grande, que seja como escravo. Meu irmão, ser como escravo é mais difícil um pouquinho, hein? Ele tem um espírito de escravo, não manda em si mesmo, não faz o que quer. Ei, o escravo não manda em si mesmo. O escravo não tem nem vontade, ele tem que cumprir a vontade dele. Por isso Jesus diz que aquele que peca é escravo do pecado, porque ele não vive segundo o conceito de domínio de si mesmo. Ele não se domina, não pode decidir para onde vai, para onde vem. Não, quem decide disso é o Senhor dele. Quando Jesus diz lá, escravo, aquele que peca é escravo do pecado, e no final, lá no 44 de João 8, ele vai dizer o quê? Que és filho do diabo e vocês gostam de satisfazer a vontade do seu Senhor, da vontade do vosso pai, o diabo, porque é o Senhor dele que está obedecendo. Pecou, tá? Pecou, é escravo. Escravo daquele que tem domínio sobre aquilo. Ali Jesus está falando de pessoas não convertidas. Nós, como crentes, não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Fomos libertos dessa escravidão lá naquela cruz. Ter um sentimento de não ter direitos. Eu tenho direito. Meu, trabalhei, é meu, falso, aconteço. É ter o quê? Que direitos? Hoje em dia, se você for falar sobre que nós, os crentes, não temos direitos nesse mundão que está aqui, porque isso aqui vai embora mesmo, né? Tem gente que se ofende. Isso é heresia. Não sou eu que estou ensinando, não é Jesus. Está bem claro aqui, ó. Tá? Não tem direito, só o direito de servir. Não temos nem o direito de reivindicar. O direito de ser. Estou falando de coisas espirituais, hein? Não vamos confundir. Né? Direito de reivindicar. Não temos, nós temos que servir a Deus, servir a Cristo. Ter um padrão de vida de servo do próximo.
Essa é a nossa realidade, tá? Que temos que viver constantemente com ela. Ter o sentimento de que não tem direito. Em Mateus 23, 12, Jesus diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Na verdade, quando você olha para o rei Davi, você vê o quê? Nós conseguimos ver na vida do rei Davi um homem que dá para dizer até que é um grande representante da humanidade, da nossa natureza humana, né? O rei Davi é um homem que não se exaltava. Tudo que ele recebia, ele se humilhava diante de Deus. E Deus exaltou ele. Lembra de José no Egito? Um homem de uma simplicidade impressionante, de uma humildade impressionante. Não é mesmo? E o que Deus fez com ele? Todo aquele que se humilhar, eu exaltarei. Mas, meus irmãos, a grande parte da nossa vida nós gastamos na exaltação pessoal. Meus irmãos, nós valorizamos muito as nossas posições, nós valorizamos muito, pecamos, desejamos o mal do outro, achamos que os outros não têm os direitos de irem bem como nós não vamos. Isso no Salmo 73 vai deixar isso claro. Né? Ficou olhando para o mundão, para ver as pessoas, e no final ele conclui, quando entrou no templo, que estava invejando gente que está indo para o inferno. Cuidado aí, vai ficar invejando gente que vai para o inferno, vai. Hein? E o que acontece? Acontece o que a Bíblia deixa muito claro. Né? E quer ser grande? Vocês querem ser grande mesmo? Aqui vocês têm os governadores, vocês acham que ser grande é isso? Eu digo para vocês que não é. Quem quer ser grande tem que ter a capacidade de sofrer. Quer ser grande? Então tenha a capacidade e que seja humilde de coração. Isso mesmo. Humilde de coração. Não manda em si mesmo, não faz o que quer, porque ele é um escravo. Esse é o caminho da humildade. Humildade diante de Deus, meus irmãos, não está ligada à posição, porque você pode ser um escravo orgulhoso. Por isso que Jesus está advertindo aqui que a posição do coração é a posição de um coração que serve. Né? Se deu ali atrás de um carro, de um caminhão, dizia assim: quem nasceu para não... Quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. É uma verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Mas a coisa, meus irmãos, está andando a passos largos para um egoísmo, um egocentrismo, uma centralização do ego tão grande que as pessoas estão deixando de ser cristocêntricas para se tornarem egocêntricos, o que vai contra os princípios estabelecidos pela Bíblia. Eu tenho que estar bem, mas não é bem ali, né? Jesus falou para a mãe deles assim: não é isso aí. Vocês querem ser grandes, querem ter posição, querem ser importantes no reino dos céus, querem ser importantes? Então eu vou dizer como é que vocês vão se tornar. Primeiro, capacidade de se sujeitar aos sofrimentos que vêm sobre vós, que vocês são meus discípulos. E Jesus falou que lá em Mateus 5, 11 e 12, ele falou que? Ele falou lá assim: olha, vocês vão ser perseguidos, que vocês levam o meu nome. Meus irmãos, Jesus está falando de coisas que prevalecem para aqueles que querem propagar a expansão do Evangelho, que querem propagar o Evangelho. Esse tipo de pessoa que Jesus está citando aqui no texto é o tipo de pessoas que vai implantar o Evangelho no lugar, o Evangelho de Cristo, que foi transferido para a responsabilidade nossa, e a responsabilidade nossa vem embutida lá no nosso coração, tá? Que nós temos que estar sujeitos às perseguições e reagir como filhos de Deus. Estaremos sujeitos e temos que nos humilhar. E também nós temos, meus irmãos, que ser humildes diante de Deus, para podermos conseguir servir. Porque se nós não formos humildes, nós não vamos conseguir servir. E essa é a finalidade, servir. E você sabe por que Jesus ensinou tudo isso? Porque quando chega nos versículos final, o último ele diz assim, aí ele vai comparar esse tipo de pessoa, essa pessoa que está sujeita ao sofrimento, que é humilde de coração, ele vai comparar com ele mesmo.
Observe o texto. Ele diz aqui, tal como o Filho do Homem que veio para ser servido, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você tem aqui um objetivo, você tem aqui a finalidade, você tem aqui Jesus Cristo dizendo que o único meio, o único caminho que nós vamos conseguir testemunhar, que nós vamos conseguir ensinar o Evangelho, mostrar o Evangelho através da nossa vida, se nós obedecermos esses princípios estipulados aqui. É exatamente isso, porque está bem claro aqui. Está sujeito a sofrer por causa do Evangelho? Tá? Hein? Quer empregar? Tem sofrimento, hein? Tem lugar que vai ter que ir a pé. Agora está mais fácil, né? Agora todo mundo tem carro. Na minha época da evangelização, daqui do sul, no sul do Brasil, Santa Catarina, e outros lugares do Brasil todinho, os pastores mais antigos sofreram, hein? Não se ilude, não. Sofreram muito para implantar uma igreja, para poder desenvolver aquela igreja. Mas estes homens tiveram essa disposição porque eles estavam realmente se sujeitando ao sofrimento, às dificuldades. Eu me lembro que eu conversava com o reverendo Davi aqui, que morreu com 95 anos, como que ele evangelizou aqui, né? Essa região aqui dos ganchos, essa região todinha por aqui, em cima de barco a remo. Ia até lá uma vez por mês, andava, depois subia nas quadras de um cavalo e andando longe para visitar irmãozinhos, visitar igrejas, congregações, viu? Isso sacrifício, né? Duro de fazer. Quer fazer? Está sujeito a pagar o preço? Ou quer já pegar um barco andando e entrar dentro e só ir? Na tranquilidade? Não vai. Porque Jesus está dizendo bem claro aqui, porque o Evangelho, a expansão do Evangelho, há necessidade de ser perseguido, a necessidade de ter suporte, de suportar perseguição. E para suportar a perseguição tem que haver o esvaziamento do ego. E só vamos esvaziar o ego se nós nos tornarmos humildes como um escravo que serve. Porque é para isso que nós estamos aqui, para servir ao mundo, mostrando ao mundo a luz de Cristo, para mostrar ao mundo o viver de Cristo. Aí quando chega agora no versículo 28, Jesus vai deixar bem claro que tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. O maior de todos deu o exemplo. O que me impressiona nesse texto é que as pessoas lá que foram conversar com a mamãe, eu vou falar com a mamãe, ô mãe, a mãe fala com Jesus por nós, mãe. Mãe. Tem uma posição assim difícil de entender, né? Aí os discípulos vão lá conversar com a mamãe, conversa lá com Jesus, para ele arrumar um lugarzinho para nós dois, um do lado direito, do lado esquerdo. Eles dividiram ali quem ia sentar onde. Já foram com tudo arrumadinho. E a mãe caiu nisso, a mãe é assim, né? Quando cai nessas conversas de filho. Aí resultado, chegou lá, que coragem, né? Chegar perto de Jesus. Chegar perto de Jesus e dizer, Senhor, olha a conversa dela aqui, quer ver? Ela diz assim, então chegou a ele, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, foram junto com a mãe, hein? Adorando, pediram-lhe um favor, e pediu-lhe um favor, a mãe falou, perguntou-lhe, que queres? Ela respondeu, manda no teu reino que esses meus dois filhinhos, amado, querida mamãe, né? Se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Já notou o negócio dele? Aí Jesus falou assim, bom, isso eu não vou fazer porque isso já está feito. Foi da vontade do meu pai, então já está feito. Agora, eu vou dizer para você como é que vocês... O que está por trás desse pedido é que vocês querem ser importantes, né? Querem ser importantes. E eu vou ensinar a vocês o que significa ser importante no reino de Deus. Primeiro, no reino de Deus, porque se vocês entenderam que eu vim restaurar o reino da terra, erraram. Está equivocado. Eu não vim aqui restaurar o reino da terra. Eu vim aqui implantar o reino de Deus para realmente salvar alguns para entrarmos no reino de Deus. Aí, depois dessa lição, Jesus já começa dizendo. E lá no reino de Deus o conceito é outro.
E quando ele termina o texto, ele vai dizer o quê? Semelhante a mim. Aqui. Tal como o Filho do Homem. Semelhante a mim. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo, semelhante a mim. Eu que sou o mais importante de todos, do universo. Eu que sou filho de Deus. Eu que estou naquela posição elevadíssima. Eu que tenho a glória dos céus. Eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido. Aí doeu, hein? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Para dar a minha vida a favor daqueles que eu quero salvar, que o Pai me deu. É? O recado é para nós. Você sabe qual é a maior importância de um filho de Deus no céu? É estar disposto a doar a sua vida em prol do Evangelho. É ter tempo para o Evangelho. É ter tempo para ir para a igreja. É ter tempo de orar. É ter tempo para ler a Bíblia. É ter tempo de sair para fazer visita, sair lá, conversar. Dar a sua vida, quer dizer, doar o tempo de vida que nós temos. Aproveitar toda a oportunidade de cada um que chegar perto de você já vai falando de Jesus. Qualquer coisa tem que ser rápida. Não dá mais para esperar. Não sabemos o dia da morte deles ou nossa. Por isso o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro. Assim como eu vim para doar a minha vida. Da mesma forma vocês estão aqui sendo deixados para isso. Tal como o Filho do Homem veio servir. Não quis ser servido, serviu a todos. Sem ninguém fazer nada por ele, sem intenção. Isso significa renúncia. Jesus cobra aquilo que ele faz, tá? Jesus não é aquele que diz assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Jesus é o contrário. Jesus primeiro faz e depois diz, faça o que eu fiz. Jesus mesmo. Faça o que eu fiz. Né? Não quis ser servido. E não foi servido por ninguém. Não fez nada, ninguém fez nada por ele. E lê o texto aí que alguém fez alguma coisa por ele. Fizeram nada por ele. Ele sim fez para todo mundo. Porque ele veio para servir. Tá? Não quis ser servido. E depois ensina aqui a dar nossas vidas por amor ao próximo. Meus irmãos, tem muita gente indo para o inferno sem ouvir o Jesus. Sem ouvir a palavra. Uma grande quantidade de pessoas desnorteadas, sofrendo, angustiada, com depressão, desanimada, hein? Mas nós não temos tempo, não é mesmo? Nós não podemos doar a nossa vida, porque o nosso negócio agora é a tela de 100 polegadas, sentado na frente com um celular, e ali morreu tudo, acabou. É esse tipo de evangelho que Jesus está ensinando aqui? É esse tipo de doação? Ficar horas e horas na frente de um filme, horas e horas na frente de uma novela, horas e horas na frente do celular? Não é isso que Jesus está ensinando aqui. O evangelho não mudou. Tá? Bota o teu celular numa gaveta e vai falar de Jesus, vai visitar pessoas doentes, vai visitar pessoas desesperadas. É o que nós temos que fazer. O pastor que faz, ele é pago para isso. Quando chegar lá no dia do juízo, você está pensando que o Senhor Jesus Cristo vai chegar e dizer assim, o pastor, vem aqui que eu preciso comparar a vida dela. Ela disse que você tem que ter feito isso. Você fez? Ei, cada um dará conta de si mesmo. Faça a tua parte, meu irmão. Tá? Faça a tua parte. Não quis ser servido, serviu. Ensinou a dar a vida pelo próximo. E lá em Lucas 17:33, ele vai deixar muito claro, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Ah, mas eu trabalho demais, eu não tenho mais tempo, eu só tenho tempo no domingo, que não te pertence, é dia do Senhor. Não, irmão, é dia do Senhor, não teve tempo semana toda, o domingo é dia do Senhor. Vai lá orar com o irmãozinho, vai lá orar com o irmãozinho. Tem gente fraca na igreja, tem gente chegando, tem gente que não tem apoio. Tem gente que perdeu um ente querido, tem gente precisando de ajuda espiritual. Nós que já somos mais experientes, nós temos que ir lá. Tá? Já vacinou 2 vezes? Então vai lá. Já tomou uma vacina só que já deu? Vai lá. Vai lá conversar. Não precisa chegar muito perto, não. Usa máscara.
vai lá e fala de Jesus. Eu tenho falado de marca, eu tenho falado de Jesus até dentro de carro. Já fui fazer visita, já fiquei dentro do carro. Isso mesmo, tem que ser, mestre, o que eu peço é que no dia tu deixa meu filho sentar à tua direita e eu à tua esquerda. Não sabeis o que pedis. Quando Jesus disse não sabeis o que pedis, não estava se referindo somente à posição que eles iam ter, que ela pedia. Mas eles não sabiam as exigências do reino de Deus. É completamente diferente daquilo que nós achamos aqui na terra. Mas nós somos crentes, aprendemos. E eu vou concluir com Jesus mostra, meus irmãos, um caminho que tem valor diante de Deus. Jesus mostra um caminho que tem valor. É o caminho que ele fez aqui na terra, entre nós. Nunca ter sentimento de grandeza, mas sempre tendo o sentimento de humildade. Se ele que era grande, se tornou pequeno. Se ele que era grande veio para servir, o que dizer de nós pequenos? Queremos ser grande? Não. Queremos servir. Queremos ser abençoados com um coração sincero diante do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde de tudo que nós precisamos aprender constantemente. Nós vamos encerrar esse momento de culto e nós vamos encerrar com uma oração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por esse momento de culto e estudo da tua palavra. Que ela vem, Senhor Deus, de encontro às nossas realidades, às nossas, ó Deus, visão e às nossas, Senhor Deus, consciência a respeito de valores, que na tua palavra é bem diferente daquilo que o nosso coração às vezes deseja. Fortaleça-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus, de acordo com a tua vontade soberana revelada nas Escrituras. Ajuda-nos e influencia-nos, ó Deus, através da tua palavra no Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo isso no nome glorioso de Jesus, teu Filho amado. Amém, Pai. Promoção Família do Seu Jeito, Baldu 2K. No grande dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Aumenta um pouquinho. Os amigos transformados.
Boa noite, meus irmãos. Até domingo à noite. Não haverá live de manhã na escola dominical.